Então, nesse segundo capítulo, ele fala o seguinte, que ele está descrevendo, na verdade, a primeira frase do Bhagavad Gita. A primeira frase do Bhagavad Gita que é assim, ó, é o rei cego, o rei dos Kurus, ou Kauravas, né? Chama Dhritarashtra, que rei cego não é à toa, porque ele é representação, tudo aqui tem uma representação simbólica, e o próprio nome em sânscrito indica o que ele significa, isso que é interessante. Então, nada está colocado ali de forma aleatória, né? Tudo muito bem amarrado, isso é interessante, né? Então, ele é o símbolo da mente sensorial, a mente guiada pelos sentidos. Lá na tradição hindu, eles chamam essa mente de manas, né? É a mente material, enquanto é o nosso pensamento ordinário. O ordinário significa o pensamento que está voltado para as coisas materiais, né? Para as coisas materiais. Então, essa mente cega, digamos assim, ela não é capaz de ter visão interior, de olhar para a nossa vida da alma, digamos assim, para a nossa vida interna. Ela precisa de um auxiliar. Esse auxiliar, eles chamam de samjaya. Samjaya tem um significado aqui que é chamado o descortino divino. É o poder da autoanálise intuitiva e imparcial. É o descortinar o véu. Esse é o significado de Sanjaya. Então, Samjaya é quem descreve tudo o que se passa na batalha de Kurukshetra, nessa batalha do Bhagavad Gita. Tá? Então, todo o Bhagavad Gita é Samjaya narrando para Dhritarashtra, que é a mente cega sensorial, o que está se passando. Então, é como esse exercício de meditação que a gente está fazendo. Esse exercício a gente está tentando acordar Samjaya. A meditação tradicional também faz isso, porque a gente está observando aí o momento presente, tudo que se passa aqui agora. Quando a gente está só na respiração, ou quando está ainda mais naquela meditação aberta, né? Sem foco, aquela meditação de foco aberto, a gente também está despertando essa capacidade de olhar imparcial, né? Que isso é essencial para esse caminho que é o caminho do autoconhecimento, né? Então, sem isso, fica muito restrito, porque a gente vai estar olhando para nós mesmos a partir do olhar de uma mente cega, né? A mente analítica, que a gente está acostumado a usar, ela tem uma cegueira enorme, por isso que esse rei é cego, né? E todos os Kauravas, isso que é interessante aqui, eles são filhos dessa mente cega, certo? Eles são descendentes do Dhritarashtra. Então tem lá centenas de Kauravas, né? Que é o exército dos Kauravas. Aqui vocês lembram o contexto, né? Os Pandavas ou Pandus eram os legítimos herdeiros do trono. Eles governaram um tempo, só que depois lá o filho mais velho perdeu o trono lá para o Duryodhana, que era filho do Dhritarashtra. É um nome esquisito, né? Que nem lê o livro, eu estou lendo agora do... como é que é o nome? Um escritor russo lá, Dostoiévski. Cada nome no livro os nomes russos, Deus, eles não são tudo parecidos. Depois, no meio do livro, você vai começando a sacar a diferença de um nome para o outro. Mas aqui é mais ou menos assim também, é um nome muito diferente, né? Mas Duryodhana está ligado aos prazeres sensoriais, digamos assim, prazeres dos sentidos. E é o filho mais velho, né? É o desejo, digamos assim, o desejo de satisfação sensorial. Não necessariamente sexual, para satisfação sensorial, né? No Oriente eles chamam de desejos sensuais, no sentido de sensoriais, né? Então, é o filho mais velho da mente cega, digamos assim. A gente tem essa necessidade de conforto, né? De tudo quanto é prazer sensorial, de todos os tipos, né? Ele é o chefe do exército, aqui dos filhos dos Kurus, né? Mas enfim, aí ele está descrevendo aqui, ele fala da importância de despertar Sanjaya. Todo esse capítulo aqui ele está falando, né? Que todo o Bhagavad Gita é sobre essa batalha interna. E ele sugere, né? Que a gente comece a leitura do Bhagavad Gita fazendo esse exercício de revisão diária. Então, assim, quando você for começar a ler o Bhagavad Gita, comece a fazer um exercício de revisão diária, todos os dias à noite. Revise o seu dia, né? Mas tem que ser um revisar
sem julgamento. Assim, sem julgamento não é o rei cego quem tá revisando. É Samjaya. É alguém que só descreve. Se ele for ter algum tipo de reação, uma reação de compaixão. Entende? Não é para que assim, não resolve a gente se olhar se chicoteando, né? Ou mesmo batendo palminha, não, como eu sou bom e tal, né? Oh, parabéns e tal. Não é isso. Então não é nenhuma coisa nem outra. Imparcial. Só descrevendo, né? Como a gente já falou uma vez aqui, não tem... É como se vendo um jogo de futebol, tem o narrador, mas não tem o comentarista. Não, fulano tocou a bola aqui, o outro cruzou, não sei o que, mas não tem que falar, foi uma boa jogada, não sei o que, não, o cara tá jogando mal, não sei o que. Não tem isso, é só o narrador, né? Então esse é Samjaya, é o narrador da nossa vida interna, é o olhar interno. E aí o resto ele fala disso, né? E fala também, né, de como que todo esse processo tá ligado com a questão dos chakras também, né? Isso a gente vai ver ao longo do livro, não precisa a gente se aprofundar, mas ele fala, né, como que o yoga, no fundo, é esse exercício de ascensão dessa energia primordial, que eles chamam de Kundalini lá no Oriente, né? E que esse processo de autoconhecimento, ele tende a levar isso, a energia cada vez mais para dentro e mais para cima, né? Ele só dá uma pincelada, digamos assim, né, nessa ideia, que são tendências opostas, né, a dos Pandavas e Kauravas, digamos assim, né. Então a pergunta é exatamente essa. Depois a gente vai voltar quando for lá pro livro mesmo, né. É assim, na planície sagrada de Kurukshetra, quando minha prole, filhos do rei Dhritarashtra, e os filhos de Pandu se reuniram ansiosos por combater, que fizeram, ó Samjaya? Aí o Samjaya começa a descrever para ele tudo o que aconteceu, né? Então, que mais que ele traz nesse capítulo 2 aqui? Ele traz de novo um pouquinho do papel de Krishna, representado na metáfora da carruagem. Então, eu acho que isso é importante também a gente relembrar, porque volta e meia a gente vai voltar nisso na leitura do livro, né? Então, a carruagem em si, a estrutura, as rodas, a estrutura toda é a simbologia do corpo físico, astral e causal. Ele coloca assim, né? Corpo, perispírito, espírito. Ele chama de corpo físico, causal. É corpo físico, corpo astral e corpo causal, né? Então, isso é a carruagem. O cocheiro, aquele que dirige a carruagem, é a personalidade ou ego, né? Que aqui é Arjuna, quem está dirigindo a carruagem, né? As rédeas na mão dele é a representação da vontade e dos pensamentos, são as rédeas, né? Mas aqui, na verdade, durante a nossa vida, é como se assim, é difícil de separar, porque esse Arjuna, né, é a personalidade, ego, enquanto já discípulo do discernimento puro, que é o Krishna, ou Buddhi, eles chamam aqui, né? No hinduísmo eles chamam, né, de Manas, a mente sensorial, a Ahamkara, que é o ego, personalidade, que é Arjuna, e chama de Buddhi, o discernimento puro, espiritual, que aqui é Krishna, que está ali sentado ao lado de Arjuna na carruagem. Não sei se deu para entender. Então Arjuna está com as rédeas na mão, mas é como se ele tivesse com as rédeas na mão, mas Dhritarashtra também está com as rédeas junto, porque a mente cega no fundo é quem está guiando o corpo, né? O ideal seria que Arjuna estivesse guiando com os conselhos do Krishna, mas quem está guiando de fato é cego. É como o Cristo diz, né? Um cego guiando outro cego, vão cair todos no abismo. Entra na mesma ressonância aí, né? E aí os cavalos são os nossos sentidos e as nossas emoções também, nossas sensações e emoções são os cavalos. E o dono da carruagem, o legítimo dono, é Krishna, ou Buddhi, o intelecto puro, o discernimento puro espiritual. Deixa eu ver se tem mais alguma
Chitta, eles chamam, né? Os cavalos são chitta, são sentimentos, sensações, eles chamam de chitta. Então, Buddhi, chitta, Ahamkara, ele vai entrar um pouquinho nesses conceitos ao longo do livro ali, né? Então, basicamente, nesse segundo capítulo, ele descreve isso. Descreve a importância de Sanjaya nessa história toda, né? Ele como o grande narrador, o descritor do que acontece e o que cada um dos personagens principais significa. Aqui a gente já tratou um pouquinho disso nas semanas anteriores, né? E no próximo capítulo, ele vai descrever detalhe por detalhe os personagens principais. Talvez fique um pouquinho, eu vou fazer um resumo também para trazer, mas talvez fique um pouquinho ainda confuso, porque você não conhece os personagens. São muitos né? nomes e ele já está falando sobre eles, mas é bom fazer um esqueminha, talvez, só para a gente já ir se familiarizando, né? Mas depois a gente entra. Eu acho que é melhor assim, faltando uns 3 capítulos que ele vai só descrevendo antes de entrar no livro, eu entendo que fica mais produtivo a gente só fazer um resumo desses e depois, quando for entrar no livro mesmo, a gente vai lendo tudo, passo a passo. Beleza? Então, até semana que vem. Mestre, fazei que eu procure mais